Fala galera, beleza? Tô de volta. Vim trazer hoje um tema aqui que eu acho muito interessante, né? Espero que vocês gostem. É um tema um pouco mais raiz, digamos assim. Não é uma coisa que você vai realmente utilizar na prática, as coisas que eu vou mostrar aqui, mas eu acho muito interessante vocês entenderem, né? Assim como eu faço questão de entender também um pouco mais sobre essas coisas, o porquê que as coisas acontecem, como elas acontecem. Então, o tema de hoje aqui é encoding, que é uma coisa que todos nós já tivemos problemas alguma vez na nossa vida, né? Quem nunca abriu um HTML e encontrou lá um caractere esquisito, você não está conseguindo ler aquele texto direito, quando você recebe um e-mail, por exemplo, até no próprio editor da gente, quando a gente está programando, às vezes acontece isso, e a gente não entende bem o porquê que aquilo está acontecendo. A gente até sabe, né, que é um problema de encoding, mas não sabe por quê. Então, eu vou tentar tirar um pouco dessas dúvidas de vocês por que isso acontece. Então, para a gente conseguir explicar isso aqui, eu preciso explicar um pouquinho, né, falar um pouco da história de como isso aqui nasceu. Isso aqui tudo nasceu com essa tabela ASCII. Então, eu tenho aqui, inclusive, uma página aberta aqui sobre o ASCII. O que é esse ASCII? O ASCII nada mais é do que uma tabela. Isso aqui a gente chama de charset. Ou seja, o que esse ASCII fez? Ele criou uma tabela que tem 128, na verdade, que ele começa com 0, né? 128 números, e cada númerozinho desse aqui representa uma letra. Então você pode ver aqui que a letra D minúscula representa o 100. O 100 em decimal, né? O 100 em decimal pode ser representado em 64 em hexadecimal ou esse monte de numerozinhos aqui em binário, né? Então isso aqui é o que a gente chama de charset. É uma representação, uma tabela que diz para cada letra representa um código, ok? E o que é esse ASCII? Esse ASCII foi a tabela que foi criada pelos americanos, que foi onde surgiu os computadores, na época a necessidade era deles. Então eles criaram isso aqui justamente para poder, para você conseguir ler coisas, né? Então a gente só consegue ler esse texto que está escrito aqui no nosso Visual Code, por exemplo, porque existe um encoding. Porque pensa bem, a máquina só entende binário, né? Ele só entende byte. Ou seja, toda vez que eu pegar e escrever uma frase, por exemplo, o que a máquina vai ter lá no fim das contas vai ser um monte de numerozinhos desse aqui, 01, 01, 01, 01. E mesmo que você converta esse binário para decimal, o que você vai ter é 20, 15, 11, 8, 5, 30, 128. Então continua não sendo algo legível. Então foi daí que surgiu essa ideia do encoding, né? Uma tabela que para cada número desse eu tenho uma letra correspondente. Então como é que funciona aqui essa tabela do ASCII? Deixa eu voltar aqui para o meu code. Eles definiram eles perceberam que eles têm a necessidade deles eram 95 caracteres. Coisas que são printáveis, né? Os números, letras, pontuação, chaves, colchetes, coisas desse tipo. E o restante são 33 caracteres apenas de comando, tipo Enter, o Shift, o Tab, Backspace, coisas desse tipo. Ou seja, no total eles precisavam apenas de 128 caracteres, que é o que a gente tem aqui nessa tabela deles. Então essa aqui é a tabela ASCII. Isso aqui atendeu os americanos muito bem, e muita coisa foi desenvolvida baseada no ASCII, nessa tabela ASCII. E vocês podem perceber que como ele só tem 128 bits, ele nunca começa com o bit 1, né? Ele sempre começa com o bit 0. Ou seja, se a gente olhar aqui nesse Excelzinho que eu montei aqui, se a gente lembrar que da época da faculdade, um byte tem 8 bits, né? Então podemos colocar aqui embaixo até a representação dele, né? Aqui 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 e 256, que seria a quantidade de combinações possíveis que tem aqui de caracteres. Ou seja, num byte inteiro eu posso ter 256 caracteres. Então aqui eu tenho duas opções, né, que seria o 0 ou 1. Aqui com o 4 são as 4 combinações possíveis, né, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1 e assim por diante, certo? Ou seja, o ASCII só usa 7 bits do nosso byte. O último bit dele fica inutilizado, ele não precisa disso aqui, porque 128 era suficiente para ele.
E foi aí que começou a confusão, não confusão, mas assim, começou a virar uma bagunça no sentido de que, opa, temos um bit sobrando, e é justamente o último bit, né, o maior deles. Esse último bit aqui tem 128 de diferença para esse aqui, ou seja, metade do meu byte não estava sendo usado para nada. Eu tinha 128 caracteres que eu podia utilizar para colocar outras coisas. E foi quando começaram a criar extensões dessa tabela ASCII. Então a gente pode ver aqui nessa tela aqui que a gente tem um Extended Table do ASCII, que é exatamente isso que eu coloquei aqui no nosso documento. Começaram a surgir esses carinhas aqui que são famosos, né? Todos nós já lemos sobre isso aqui alguma vez na nossa vida, já usamos também, né? Que são, o Windows utilizou esse encoding dele aqui, esse char7 dele, que é o Windows 12.5.2, que é o Western Latin 1, então tem esse ISO 88591 também, que é famoso. Ou seja, eles começaram a criar variações desse último bit da tabela ASCII de acordo com o local. Ou seja, esse ISO 88591 ele foi feito para a parte lá da Europa, do lado western deles. Então eles colocaram os símbolos que são utilizados naquela área. Se você olhar esse ISO 8859, ele tem a versão 2, que é para o outro lado da Europa. Tem um que é para a parte sul da Europa, a parte norte da Europa. E ele tem para a parte da Grécia. Então, enfim, ele tem diversas variações. Cada lugar tem as suas necessidades de acento. Como ele só tem 128 caracteres possíveis, ele tinha que criar vários tipos de char7, cada um para atender um lugar diferente. Então isso aqui começou a virar bagunça, né? Cada empresa, né, a IBM, a Apple, a Microsoft, cada um começou a criar os seus próprios char7, os seus conjuntos de char7 para atender regiões diferentes. E aí começou a ficar, tipo, ter problemas realmente de encoding. Alguém criava um documento com o tipo ISO 88591, se você não tivesse esse encode na sua máquina, se fosse o Windows, por exemplo, que só lê o Western, ele não conseguia identificar alguns caracteres que tinham aqui. E aí começou os sistemas operacionais a ter que se adaptar, né, e ter internamente todos esses tipos de encoding aqui. E quando ele recebesse um documento, ele sabia em qual encoding que ele foi gravado e aí ele conseguia interpretar aquilo corretamente. Então, ficou clara a necessidade de padronizar isso aqui que estava começando a ficar uma bagunça. Que aí foi quando nasceu esse carinha aqui que é o Unicode. Ou seja, resolveram criar um char7 universal, um char7 que tivesse todos os símbolos possíveis, imaginários que tivesse na Terra. Ou seja, o negócio ia ficar grande, porque existem muitos e muitos símbolos. Quando eu falo símbolo, não estou falando somente letras acentuadas. Existem símbolos, né, que são japonês, chinês, coreano, que são aqueles símbolozinhos dele, que são as letras dele, que são... Eu nem sei como é que chama aquilo. Tem emojis, tem símbolos matemáticos, tem os símbolos que representam moedas, né, o dólar, euro. Ou seja, tem uma infinidade de símbolos que são realmente, a gente chama de glyph, né? É como se fosse uma representação do caractere. Então podem ter realmente muitos. Hoje, por exemplo, a versão mais nova do Unicode, que é registrado, já passou de 100 mil a quantidade de caracteres que existem lá. Ou seja, pensa isso aqui, 100 mil. Vamos botar isso aqui de novo aqui no meu documento para a gente pensar. Deixa eu usar aqui, por exemplo, o POU, que é para fazer potência, né? Se eu botar 2,8 aqui no POU, é 2 elevado a 8, que dá 256, que foi isso que a gente fez aqui. Ou seja, com 1 byte eu tenho 256 possíveis caracteres. Se eu colocasse com 2 bytes, eu tenho 65 mil possíveis combinações. Mostrei para vocês agora que já tem mais de 100 mil, ou seja, 2 bytes não é suficiente para alocar tudo que tinha lá. Ou seja, eu ia ter que subir para 4 bytes. Então isso aqui teria que ser elevado a 32. E aí já vai para um número absurdo aqui, que eu nem consigo nem identificar isso aqui, acho que é 4 bilhões, eu acho. 4 bilhões, 200 milhões, 900 mil, ou seja, é um número realmente grotesco. Ou seja, 4 bytes é mais do que suficiente. A gente nunca vai conseguir estourar isso aqui com quantidade de caractere, pelo menos eu espero que não. E aí foi quando começou a mudar essa história, ou seja, o Unicode nasceu para ser o cara que ia dominar o mercado, para organizar a casa, para parar de ter 1 milhão de char7 diferentes. Então ele foi criado para isso. E esse é um dos problemas.
ele precisa de 4 bytes para poder armazenar tudo que ele tem lá dentro. Ou seja, o que ia acontecer? Pisaram no calo dos Estados Unidos. Por quê? Pega, por exemplo, um exemplo desse aqui da tabela ASCII normal. Vou pegar qualquer um desses aqui. Vamos pegar a letra A, por exemplo. A letra A, que é isso aqui. Esse aqui é o binário da letra A. Então, vou colocar aqui do lado, vou colar. Ou seja, ele precisava de 1 byte para escrever isso aqui. Usando o Unicode, o que ia acontecer? Isso aqui ia ter que vir para cá, eu ia ter que colocar isso aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zeros aqui. Deixa eu colocar isso aqui como texto, para eu conseguir simular o que eu quero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, para eu escrever a mesma coisa que eu escrevia antes, que era isso aqui, eu vou precisar agora de 4 bytes. Ou seja, eu vou ter que encher de zeros na frente aqui. E o pior, não é só os zeros, né? Você imagina que um documento que tinha 1000 letras, né? Se cada letra tem 1 byte, então ele teria 1 kbyte. Isso aqui ia passar a ter 4 kbytes. Ou seja, esse benefício que o Unicode trouxe de ter apenas um charset, né? Apenas uma fonte de consulta para qualquer caractere do mundo, ia fazer com que, pelo menos as letras que são americanas, né? Que é do alfabeto americano do ASCII, vai fazer elas passarem de 1 para 4 kbytes, ou seja, vai ocupar 4 vezes mais espaço em disco e em memória também. Então isso aqui mexeu com o calo dos americanos, eles rapidamente se mexeram para fazer algo a respeito. E aí foi quando surgiu o UTF-8. Então, antes de eu entrar no UTF-8, o que eu acho interessante vocês perceberem? Até esse momento que eu falei aqui, pensando na história, antes disso, é bom entender a diferença aqui de charset para encoding. Opa, eu abri o arquivo aqui sem querer. Deixa eu voltar de novo nessa tabela que fica mais fácil de entender. O charset, como eu falei para vocês, seria basicamente um mapeamento, né? A letra N corresponde ao número 78. Isso aqui é um charset, é uma tabela que tem caracteres e o código respondente para cada caractere. E esse código aqui tanto faz, né? Se ele vai ser mostrado em decimal, em hexadecimal ou em binário. Isso aqui é a mesma coisa, só está representado em bases diferentes. Então isso aqui é um charset, uma tabela com códigos e o caractere correspondente. E o encoding é a forma com que eu escrevo aquele caractere na memória. Ou seja, como que eu vou escrever isso aqui na memória da minha máquina? E a gente escreve na memória da máquina em binário. Ou seja, qual é a representação binária que eu vou escrever lá? Então isso que eu estava querendo chegar nesse ponto. Até esse ponto que a gente falou, que é esse ponto que a gente está agora, antes do Unicode. Então, enquanto a gente tinha ASCII, esses do Windows, esses do ISO, todos os outros que existiam, ainda não existia muito bem esse conceito de charset ou encoding. Era a mesma coisa praticamente. Por quê? Porque você tem uma tabela que você já tem o binário de cada um deles. Ou seja, isso aqui é a forma que eu vou escrever na memória. Então, basicamente, ele fazia as duas coisas ao mesmo tempo, né? Ele já definia o código dele e já definia também a forma que eu ia escrever na memória. Isso aqui mudou com o UTF-8. Eu vou mostrar para vocês agora que o UTF-8 ele tem uma forma mais inteligente, em alguns casos, da gente escrever isso aqui para fazer uma otimização de espaço. Então, o UTF-8 não pega simplesmente o binário correspondente a esse cara e escreve na memória. Ele faz umas modificações, né? Ele faz um encoding em cima daquilo. Ele modifica a string original para escrever na memória e depois você precisa fazer um decode para voltar ela originalmente para o valor que era antes. Então vamos lá, vamos tentar mostrar isso aqui. Então, o UTF-8 ele foi criado por causa do Unicode, ou seja, a partir desse momento a gente começou a ter uma distinção aqui de charset e encoding. O Unicode é um charset só. O Unicode não diz como que eu vou escrever na memória. O Unicode é simplesmente realmente um mapeamento. Esse símbolo aqui corresponde a esse número. E é basicamente isso. E o UTF-8, como vocês podem ver pelo nome, ele é um Unicode Transformation Format. E aí ele tem vários formatos. Tem o UTF-8, o UTF-16, o UTF-32, e cada um deles é baseado na quantidade de bit que é utilizado.
Então, o UTF-8 é realmente somente um encoding. Então, vamos lá, vamos pegar aqui um exemplo. Vamos pegar aqui, primeiro, uma coisa que é muito importante vocês notarem. Eu criei essa tabelinha aqui para mostrar para vocês como é que a gente faz o cálculo do UTF-8, como é que o UTF-8 transforma isso aqui antes de escrever na memória da máquina. Então, o que é importante? Uma das primeiras coisas que o Unicode fez, se o caractere que eu vou escrever começa com 0, que é isso aqui que está representado aqui, se ele começa com 0, eu vou usar apenas 1 byte. Ou seja, o que ele está dizendo é que tudo que era do ASCII, que todos eles aqui começam com 0, porque ele só tem 128, né? Ele não passa disso, então ele não usa o último bit do byte, e a partir do próximo bit ele começa com 1 na frente, né? Então antes disso todos começam com 0. Ou seja, ele beneficiou a tabela ASCII. Que assim, primeiro também porque era muito utilizado, né? Como isso aqui foi muito antigo, foi a primeiro char7, o primeiro encoding a ser criado no mundo, já tinha muita coisa sendo feita em ASCII. Então a ideia uma das ideias do UTF-8, do Unicode também, era que desse retrocompatibilidade a tudo que já existia, não quebrar tudo que já tinha sido feito com ASCII. Então ele manteve o padrão do ASCII e sem aumentar o uso de memória, o uso de disco para o ASCII. Então o que ele fez? Tudo que começa com 0 vai usar apenas 1 byte. Então essa aqui é a regra dele, ou seja, ele tem 7 bits disponíveis aqui, coloquei aqui do lado, para a gente armazenar. E é exatamente isso que a tabela ASCII faz. Ele sempre começa com 0, né? O que importa para ele são os outros 7 bits, que é o que ele usa de fato. Então qualquer um desses carinhas aqui vai usar apenas 1 byte. Agora vamos pegar, por exemplo, um exemplo. Vamos começar aqui de baixo, por exemplo, um exemplo mais simples. Um latim desse aqui. Vamos pegar, por exemplo, a letra O acentuada. Ele tem esse código aqui em binário. A gente pode inclusive aproveitar essa aula aqui para fazer uma brincadeirinha aqui. Deixa eu fazer isso aqui antes de eu concluir esse raciocínio aqui, só para a gente relembrar que é a época da faculdade, para quem não passou por isso. Acho legal a gente saber sobre isso também. Isso aqui é o 211. Então como é que a gente faz para o 211 virar esse binário, para quem não lembra? Então a gente pegaria o 211 e vai sempre dividindo por 2 ele. Então sempre que a gente divide por 2 e dá resto, ele bota 1 aqui do lado. Ou seja, se o número for ímpar, ele vai representar com 1 aqui do lado. E aí você pega aqui embaixo 211 e divide por 2. E aí a gente vai pegar aqui o número sem a casa decimal, porque a gente botou o resto 1 aqui já. Então aqui seria 105. E aí como ele é ímpar, tem 1 de novo. Então 105 aqui seria 52, né? E aí como ele é par agora, vai dar 0. E aqui vai dar... Estou ruim de matemática, vamos dividir por 2, dá 26. Também é par, vai dar 0. Aqui vai dar 13, então a 13 é ímpar, vai dar um resto 1. Aqui 6, não tem resto, vai dar 3. Aqui vai ter resto, então aqui vai sobrar 1. O 1 a gente vai dividir por 2, vai dar meio, então ele vai ter resto também. E aqui embaixo sobrou 0, 0. Ou seja, se eu não fiz nada errado, essa aqui é a representação em binário do 211. E a gente tem que pegar ele de trás para frente, ou seja, aqui a gente vai escrever 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1. Que é basicamente o que está escrito aqui em cima, ele só não pegou, provavelmente porque isso aqui está formatado como número, e ele está comendo aqui o primeiro 0, porque o número ele não mostra o 0 na frente. Mas eu acho que é isso aqui. Então, tá aqui certinho. Então, só para quem nunca fez isso aqui na vida, como se converte um número para binário, é assim, bem simples, né? Então, no fim das contas, o que a gente queria era pegar esse binário aqui para fazer, ver o que acontece com ele. Lembrando, se eu estivesse usando esses encodes antigos aqui, o Windows ou o ISO, como ele faz parte dessa tabela aqui do ASCII e ele só usa 8 bits, a gente só precisaria de 1 byte para representar ele. No UTF-8, como ele não começa com 0, ele vai utilizar mais do que 1 byte. E a gente tem que descobrir quantos bytes ele vai utilizar. Como é que a gente descobre isso? Eu vou colar aqui o binário que a gente pegou, que é correspondente à letra O acentuada, não lembro mais qual que eu tinha pego, acho que era o O. O acentuado, O maiúsculo acentuado.
Então o que a gente tem que fazer aqui? Tem que contar quantos bits tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem 9 mesmo? Ou isso aqui está errado? Era para ter... Não, aqui tem um 0 na frente que está errado. Aqui são 8, né? Com certeza, porque aqui a tabela restante, esse aqui, ele não passou de 1 byte, então tem 8 na verdade. Então eu copiei alguma coisa errada aqui. Deixa eu até copiar daqui, para não ter erro. Pronto. Então, como a gente tem 8 bits, o que a gente faz? Ele tem 7 bits? Não. Então, ele não pode entrar no 1 byte. Então, se ele tem mais de 7, eu tenho que perguntar para a próxima casa. Cabe em 11 bits? No meu caso, ele cabe porque ele só tem 8. Ou seja, ele vai ser armazenado em 2 bytes. E aí, qual é a regrinha do TF8? Sempre que ele tem mais de 1 byte, tanto no 2, no 3 ou no 4, o que ele faz? Ele coloca uns caracteres na frente que ele chama aqui de headers, que é para identificar para o TF8 como é que isso aqui vai ser formatado. Ou seja, ele sempre começa aqui com 1 na frente, e aí depois ele coloca a quantidade de 1s correspondente à quantidade de bits que ele vai ter, de bytes que ele vai ter. Ou seja, se eu tenho 2 1s aqui, é porque eu vou ter 2 bytes, ou seja, eu vou usar o primeiro byte e o segundo apenas. E ele sempre coloca um 0 no final aqui para terminar também. E os bytes do final, né, sempre começam com 10. Ou seja, aqui no terceiro byte ele coloca 3 1s na frente para representar que vão ter 3 bytes, ou seja, 1, 2, 3 bytes. E aqui no final são 4 bytes, ele tem 4 1s, 1, 2, 3, 4. Os do final sempre começam com 10. Então como é que a gente faz essa brincadeira? Vou converter isso aqui para um TF8. Ou seja, como eu já vi que ele vai entrar no segundo carinha aqui, eu preciso começar o meu primeiro aqui com 110 e o segundo com 10, que é representar isso aqui. E onde está o X aqui é onde a gente vai completar com o que tem aqui. Ou seja, eu tenho 5 caracteres disponíveis aqui no primeiro e 6 no segundo. Ou seja, se eu colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, vou dar um espaço, esses 5 primeiros aqui vão ser juntados com esse 110, ou seja, aqui teria 1, 1, 0, 10. E aqui no final eu teria o 0, 11. E como eu só usei aqui 1, 2, 3, 4, 5, eu tenho que completar com zeros no final para ele preencher até o fim. Então, essa aqui seria a representação em binário desse binário aqui que era antes do O maiúsculo em UTF-8. Ou seja, disso aqui passa para isso. Então, bem, para letras normais, né, para letras do alfabeto inglês, né, que não tem acentuação, ele continua sendo performático, ele continua usando 1 byte e é retrocompatível com a tabela ASCII. Qualquer outro caractere que não é compatível com a tabela ASCII, ele vai usar no mínimo 2 bytes, podendo de 2 a 4, dependendo da quantidade de bits que vai ter aquela letra. Então a gente sempre pega um caractere, vê a quantidade de bits que ele tem. Se ele tiver mais de 11 bits, se ele tiver 15, por exemplo, ele vai ter que entrar aqui no 3 bytes. E a gente vai ter que fazer essa conversão aqui, igual que eu fiz, só que para 3. Ou seja, num caso como esse aqui, por exemplo, nesse aqui eu nem vou dizer. Para esse caso aqui, que é o nosso cedilha, o UTF-8 ele continua sendo bom. Ele é melhor, inclusive, que o UTF-16. Por quê? O UTF-16 sempre usa 2 bytes, em qualquer ocasião. Na verdade, ele pode usar 2 ou 4, mas geralmente 2 já é suficiente para ele. Então, o que acontece? Quando tiver um cedilha da vida, ele vai utilizar 2 bytes, assim como o UTF-8 está usando. Porém, uma letra A normal, ele utilizaria 2 bytes, e aqui no TF8 ele vai utilizar só 1, porque ele está dentro desse quadro aqui, começando com 0, ele vai usar só 1. Ou seja, para o nosso alfabeto aqui do Brasil, dos Estados Unidos, grande parte da Europa também, isso aqui, o TF8, ele é o melhor, mais otimizado deles para a gente. Agora, quando você começa a pegar alfabetos, por exemplo, chinês, japonês, quase todos eles você precisa de 2 bytes inteiros, você precisa de 16 bits para representar aquilo. Então, o que acaba acontecendo? Quando você tem 16 bits, no UTF-16 você precisa de 2 bytes para representar isso, né? 8 bits aqui e 8 aqui. Agora, pensa aqui no UTF-8, se eu tenho 16 bits,
eu caio nesse caso aqui, ou seja, eu preciso de 3 bytes. Eu não posso armazenar isso aqui em 2. Ou seja, eu estou crescendo o tamanho dos meus arquivos, aumentando o uso de memória deles também para usar o UTF-8. Então, em países como Japão e China, eles acabam utilizando mais o UTF-16 do que o UTF-8 por causa desse motivo. Então, espero que tenha ficado clara essa explicação aqui, como que eu cheguei nesse cálculo aqui. Isso aqui é explicado, né, nas páginas que mostram o cálculo do UTF-8. Não é difícil, depois que você entende como é que faz. Eu acho legal a gente ter uma noção disso aqui. E é importante você saber também, para você fazer essa comparação aqui, quando que é mais otimizado você usar o UTF-8 ou o UTF-16, por quê? Então deixa eu voltar aqui no meu documento, vamos ver se tem algo mais que eu possa falar que é interessante. Tem algumas coisinhas aqui que são legais também. O UTF-8, por ele ter esses headers na frente, ele impede que aconteça um caso de você ter 8 zeros seguidos. E esse 8 zeros seguidos, ele causa alguns problemas em alguns lugares, que ele é considerado como esse null terminated string. Em muitos lugares isso aqui faz encerrar aquela sequência de caracteres, então ele evita esse problema aqui, que acontece em alguns lugares. Isso aqui eu já falei, que é um sistema de byte variável, pode ir de 1 a 4, dependendo do caso. Inclusive, vamos pegar aqui um exemplo, na tabela Unicode, vamos usar aqui symbols. Dentro de symbols, deixa eu voltar aqui, eu quero pegar lá um dos últimos símbolos que tem aqui, para pegar um que seja, deixa eu ver se tem algum que seja mais interessante aqui. Aqui, a maçãzinha da Apple. Esses últimos aqui tendem como foram incluídos no final, eles tendem a ter números maiores. Então vamos ver isso aqui, 63743. Dessa vez eu não vou fazer de novo aquela conversão para binário na mão. A gente foi só para demonstrar para vocês como é que fazia, para quem não sabia. Tem um sitezinho aberto aqui, que é o Decimal to Binary, que eu posso usar ele para fazer essa conversão para mim. 63743, foi esse aqui que eu coloquei aqui. E aqui ele me dá o binário correspondente dele. Ou seja, é isso aqui que eu preciso. Então eu vou copiar esse binário, deixa eu fechar isso aqui, e vou colar aqui. Então isso aqui é a representação em binário da maçãzinha da Apple. Então se a gente contar aqui, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ou seja, ele tem 16 bits. Ele vai cair num problema parecido com o que eu falei agora há pouco. Ele tem 16, ele vai entrar aqui na marca, no limite nesse de 3 bytes. Se ele tivesse um bitzinho a mais, ele ia ter que cair como 4 bytes. Ou seja, esse caractere da maçãzinha, se eu representar ele no UTF-16, como ele tem só 16 bits, eu posso representar ele em 2 bytes tranquilamente. Então eu usaria só 2 bytes para representar ele no UTF-16. No UTF-8, isso aqui vão se transformar em 3 bytes. Ou seja, eu teria aqui 4 caracteres no primeiro, para usar aqui. Então 1, 2, 3, 4. E depois 6 em cada um que sobra. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então seria basicamente eu pegar esses 4, esses 6 e esses 6 e juntar com esses aqui. Então seria 0, que é o header daqui, com mais 4 1s, que foi o que sobrou daqui. Depois eu tenho um 10 aqui, juntando com 1011, que é esse daqui. E aqui eu tenho mais um 10, que sempre começa com 10 os de baixo, depois com 6 1s. Então essa aqui é a representação em UTF-8 da maçãzinha da Apple. Ou seja, ele fica maior, ocupa mais espaço. Então é realmente um caso de trade-off. Mas como eu falei, para a gente aqui no Brasil, como a maioria dos caracteres que a gente escreve são realmente os caracteres da tabela ASCII, o UTF-8 acaba sendo eficiente. O UTF-8, ele também ele é o padrão hoje em dia já para documento XML, documento JSON, HTML. Então ele é o mais usado. E eu acho que é isso. O que eu queria falar sobre isso nessa aula aqui, queria cobrir esses pontos. O que a gente pode fazer aqui para encerrar, eu acho legal também mostrar, depois de falar isso aqui tudo. Deixa eu fechar esse preview. Eu tenho um file aqui, .txt, criei um arquivo vazio. Deixa eu resetar o zoom aqui que está muito grande. A gente pode mostrar aqui na prática isso aqui acontecendo.
Aqui embaixo do meu vídeo vocês podem ver que eu estou usando o TF8, né, que é o padrão do VS Code. Ou seja, se eu colocasse uma letra A e salvar esse arquivo aqui, o que acontece? Eu vou abrir o meu Finder aqui, no meu desktop, encoding file.txt. E aí vocês podem ver aqui que ele tem 1 byte, ou seja, está condizente com o que falou no cálculo do TF8. É um caractere que está na tabela ASCII, usa apenas 1 byte. Então agora vamos voltar naquela tabelinha que a gente pegou, vamos copiar essa maçãzinha da Apple aqui. Segundo os cálculos que a gente fez, que a gente demonstrou aqui agora, a maçã da Apple vai utilizar 3 bytes no TF8, né, porque ele tem 16 bits. Então vamos ver se é verdade. Vamos abrir aqui o documento de novo. Vou trocar isso aqui pela maçãzinha da Apple. Vou salvar. Vou voltar aqui no meu Finder. Vou clicar de novo no arquivo. Está aqui, 3 bytes. Então o cálculo certinho. Então, mais uma forma da gente entender, né, como é que funciona esse tamanho dos nossos arquivos aqui. Se eu utilizasse aqui, por exemplo, o C-cedilha, né, que é um cara que está dentro da tabela ASCII, só que naquela tabela estendida. Então, ele, na teoria, usaria somente 2 bytes. A gente também fez a simulação para ele, né? Então, vamos ver aqui se ele ocupa 2 mesmo. Está aqui 2 bytes, certinho. Aí, para finalizar aqui, uma coisa que eu posso mostrar aqui que eu acho interessante eu só consigo ver essa maçãzinha da Apple aqui porque eu estou usando o TF8. Se eu, por exemplo, aqui mandar reabrir esse arquivo com o ISO 88591, que foi um que a gente usou durante muito tempo, antes do Unicode nascer, que ele para latim, você vê que a maçãzinha da Apple vai sumir. Por quê? Se você olhar aqui na tabela ASCII, na tabela ASCII eu tenho aqui os normais e eu tenho a tabela ASCII estendida. Se a gente olhar aqui todos os encodes que existem para esse último bit, né, que ficou sobrando da ASCII, esse que eu coloquei agora, que é o latim 1, o que ele tem aqui são definições de acentuações, letras acentuadas, símbolos aqui de meio, 1/4, enfim. Aqui não existem símbolos, não existem emojis, não existem símbolos japonês, nada coisa desse tipo. Então, se eu abrir um arquivo que está com o ISO 88591, ele não reconhece aquele símbolozinho da maçã. E foi um dos motivos que fez o Unicode nascer, né, para ele reconhecer qualquer coisa. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre esse assunto aqui de encoding. Eu acho legal a gente ter essa noção, as coisas que acontecem por trás dos panos, né? Para quando a gente tem um probleminha de aparecer aquela interrogaçãozinha no meio do nosso texto, a gente conseguir parar e pensar um pouco antes de sair trocando o encode. Por que não está funcionando? A gente já consegue entender um pouco mais o porquê das coisas. E se você acha esse tipo de vídeo aqui interessante, esse tipo de informação, eu peço para você deixar o like, deixar uns comentários. Se você for especialista nisso aqui, eu não sou especialista, eu sei, isso aqui que eu estou falando para vocês é o básico, galera. Tem muito mais coisa que dá para a gente aprender sobre isso aqui. Também não acho que, no meu caso, como eu sou um programador, né, arquiteto de software, também não acho que eu preciso me aprofundar tanto sobre isso. Talvez tenha outras áreas que precisem saber mais isso do que eu. Mas eu acho legal a gente ter uma noção, pelo menos, do básico disso aqui, né? Isso aqui é a base de tudo pra gente. E se tiver algum especialista no assunto e quiser deixar algum comentário pertinente para acrescentar aqui, para gerar discussões positivas, fica à vontade. Se eu falei alguma coisa errada também, quiser me corrigir no comentário, fica à vontade. E se você gosta desse tipo de assunto, deixa no comentário sugerindo se você quer que eu fale aqui sobre, talvez, hashing, encrypt, esses temas que confundem muito, né? A pessoa não sabe se usa criptografia para fazer senha, por exemplo, da segurança na senha, ou se usa hash. Qual a diferença de hash para encrypt? Quais são os tipos de hash que existem? Então são temas que eu acho legais, que eu poderia fazer vídeo falando sobre isso. Mas se vocês tiverem curiosidade, se vocês quiserem saber mais sobre esse tipo de assunto, então deixa um comentário aí, deixa o like. Se você não seguiu o canal ainda, peço que você siga, dá uma moral para mim. Ativa o sininho para saber quando tem vídeo novo. E é isso, pessoal. Vou encerrar por aqui e até a próxima aula. Fui!